dia, meus amigos e amado irmão em Cristo, em nosso Senhor Jesus. Estou aqui nessa manhã de sábado de feriado, festa mundana, festa de carnaval, mas para nós que somos servos de um Deus vivo, Criador dos céus e da terra, sempre sabemos que enquanto o mundo lá fora está se divertindo e adorando, enchendo seus prazeres, nós temos que buscar a presença do Senhor Jesus e buscar alimentar o nosso espírito, agradando a Deus e não a nossas vontades carnais, no qual no outro tempo nós andávamos também pela nossa ignorância, perdido nesse mundo de ilusão, muitas das vezes satisfazendo o nosso ego com as coisas que o mundo oferece, no qual uma delas é o próprio carnaval. Mas hoje, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, através do conhecimento da sua palavra, temos hoje um entendimento que para a nossa alegria ser completa, ser cheia, nós não precisamos de coisas passageiras, mas sim da presença do Espírito Santo sobre o nosso coração, onde somente Ele pode preencher todo e qualquer vazio que vier em nossas vidas. E aqui nós estamos diante de uma passagem no qual se encontra no livro de Atos, no capítulo 17, e o discurso de Paulo ao chegar em Atenas, na sua viagem missionária. Paulo, por diversos lugares, chegou aqui até Atenas e fez um discurso, onde ele já vinha de Tessalônica, de Bereas, e como sempre, fugindo das perseguições, a chegar em Atenas, ele continuou fazendo a obra, que era anunciando a palavra. E aqui nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 20. Vamos ouvir aqui o que a palavra vai falar com nós. Enquanto Paulo o esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante naquela cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus, os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos pecuários e estoicos contendia com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outro: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas o povo, que nos traz aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isso. Aqui, meus irmãos, a gente estamos vendo uma passagem no qual não diferente dos dias de hoje para os nossos dias atuais, um povo que vivia pela idolatria, um povo que até, se você continuar a leitura, até tinha adoração às imagens de Deus, porém por idolatria. Por que por idolatria? Porque eles não tinham um entendimento real da palavra do Senhor e não obedecia a palavra de Deus como Deus manda. E aqui você vai ver que Paulo, sendo perseguido já em Tessalônica, em Bereas, foi deportado para Atenas e chegando lá, continuando a sua missão, anunciando Jesus Cristo, anunciando a salvação, anunciando a ressurreição dentre os mortos, também foi perseguido. E o importante para a nossa meditação é que esse povo vivia pela idolatria, mas eles também adoravam a Deus, porém não com conhecimento real de quem é o Deus Todo-Poderoso, de quem é o Deus que nos transforma, o Deus que fez os céus e a terra e tem domínio sobre todas as coisas. Se a gente vê aqui no versículo 23, a Bíblia vai falar: porque passando e observando objetos de vosso culto, ou seja, o que eles faziam, né? Encontrei também um altar, tinha até um altar preparado, a qual está escrito: ao Deus desconhecido. Está vendo como eles adoravam a Deus, porém não com conhecimento? Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio,
Ou seja, a Bíblia vai falar que eles adoravam a Deus, porém sem conhecimento. A gente vai ver que lá no livro de Jó, Jó vai dizer que antes ouvia falar de Deus, agora já conhecia, né? Então hoje nós estamos falando desse Deus poderoso, grandioso e maravilhoso para nossas vidas, pelo conhecimento que nós temos, não só por ouvir falar, ao contrário de muitas pessoas. Hoje não é diferente, o povo tomado pela idolatria. E quando você chega para anunciar o Evangelho, anunciar a ressurreição que só vem através de Jesus Cristo, muitos falam que já creem em Deus, que já tem Deus, porém não conhecendo, porque ainda estão tomados pelas suas vontades carnais, estão tomados pelas suas idolatrias. E não se sujeitar ainda o tamanho do poder da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, toda ela é ensinamento de como a gente andar na presença do Senhor Jesus Cristo, começando do arrependimento e buscando a perfeição. Porque a Bíblia vai dizer lá em Mateus 5,48 que nós temos que buscar a perfeição, como aquele que nos chamou é santo e perfeito. Então a gente tem que buscar essas mesmas coisas. O próprio Paulo vai dizer nas suas cartas aos Coríntios, lá no capítulo 11, o versículo 1, olhai para mim e sede meus imitadores, mas como eu sou de Cristo. Muitas das pessoas querem anunciar Cristo, mas não tendo uma transformação na sua vida, não tendo uma presença de Deus e não apontando a Deus, mas querendo apontar a si mesmo. E nós temos que entender que quem tem que aparecer, quem tem que ser anunciado é Jesus Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que tem poder para salvar, aquele que tem poder para matar e reviver. Porque, meus irmãos, nós não temos que se preocupar com aquilo que pode matar o corpo e nada pode fazer contra a alma, mas temos que se preocupar com aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então, meus irmãos, a gente temos que ter o entendimento, porque somente a Deus nós temos que adorar, mas com conhecimento, não se tornando uns idólatras como esse povo que fazia isso. Lá no Areópago, que aqui está escrito, aonde levaram Paulo para explicar que doutrina era essa que ele ensinava, no qual é a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, a santa palavra de Deus. Lá é um tribunal, meus irmãos, é um tribunal chamado de Pedras Rochosas, é um canto que eles se encontravam para adorar a Deus estranho, e lá eles tratavam da religião, tratavam da lei e da educação, porém completamente errada, completamente fora da Bíblia. Mas hoje nós temos o conhecimento e nós temos que anunciar a ressurreição através de Jesus Cristo, somente mediante a fé, porque a Bíblia vai dizer que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que me crê, ainda que morra, viverá. Então nós temos que anunciar essa vida eterna através do nosso Senhor Jesus Cristo, porque só Ele pode trazer vida eterna, não através da idolatria a Deus que não conhecemos, a Deus que não pode ouvir, a Deus que não pode ver, a Deus que não pode falar, a Deus que tem pé, mas não anda, a Deus que tem mão, mas não toca. Então esses deuses de modo nenhum pode ser adorado, mas aquele que morreu e ressuscitou, vive e reina para todo sempre, esse é o único digno de louvor e adoração. Porque a Bíblia vai dizer, meus irmãos, lá em João 5,24, porque nós que cremos no nosso Senhor Jesus Cristo, nós já não passaremos mais pelo dano da segunda morte, mas sim saímos da morte para a vida eterna. Então que nós viemos anunciar esse Jesus que morreu e ressuscitou, mas vive e reina para todos sempre, e busca por um povo que se encontra aqui na terra buscando a santificação, aguardando na perseverança, para que um dia possa se encontrar com seu Salvador e morar na eternidade para todos sempre. Assim que eu venho trazer essa mensagem, espero que todos possam ouvir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e um bom final de semana com um feriado abençoado, com a presença de Cristo sempre, trazendo paz, saúde, liberdade e livramento sobre nossas vidas. Bom dia e a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos.